Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investidor Aprendiz. Nesse canal falamos sobre educação financeira e investimentos. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para acompanhar todos os vídeos. E no vídeo de hoje nós iremos dar uma conferida no relatório mensal do Fundo Imobiliário BTLG11, referente ao mês de dezembro de 2022. Lembrando que para você que investe em FIIs, é sempre importante você estar acompanhando os relatórios mensais que o fundo imobiliário emite, para saber se o fundo está conseguindo gerar um resultado bom, se está conseguindo crescer suas receitas e, claro, se ele também está conseguindo gerar um rendimento maior para o cotista. Bom pessoal, então vamos lá, né? Como vocês sabem, o BTLG ele é um fundo imobiliário do setor de logística. Então o portfólio é composto basicamente por galpões logísticos e centros de distribuição. Bom pessoal, logo aqui no início nós temos algumas informações sobre o pagamento de proventos. Então a data base para que você tenha direito a receber o provento referente ao mês de dezembro é até 13/1/2023. Então se você comprou cotas do fundo até o dia 13 de janeiro de 2023, você terá o direito de receber os rendimentos referentes ao mês de dezembro, que foram pagos no dia 25 de janeiro de 2023. O fundo distribuiu um rendimento de 74 centavos por cota, referente ao mês de dezembro de 2022. Bom, aqui nós temos alguns dados gerais sobre o fundo. Ele possui um valor de mercado de 2,1 bilhões, considerando a sua cota patrimonial, considerando todo o patrimônio do fundo, ela possui um valor de R$ 100,40 e ela estava sendo negociada no mês de dezembro no preço de R$ 98,77, ou seja, abaixo do seu valor patrimonial. E hoje, se a gente for dar uma olhada, ela está sendo negociada num valor ainda mais baixo, de R$ 94,08. Então está num bom momento de compra. O rendimento foi de 74 centavos referente ao mês de dezembro. O número de investidores é de 205.790, então é um fundo bastante grande em número de investidores. O dividend yield dos últimos 12 meses foi de 8,8%, o que é o bom dividend yield. O mínimo que eu considero ideal é de 7%, então tá ok para esse fundo. Ele possui ao todo 22 imóveis no seu portfólio. O seu WALT é de 6 anos, ou seja, o tempo médio de vencimento dos contratos é de 6 anos. A sua vacância é de apenas 2%, o que é excelente. Significa que basicamente todos os imóveis do fundo estão alocados para algum inquilino, o que está gerando receita para o fundo. E ele possui uma área bruta locável total de 666,9 mil metros quadrados. Então é um fundo gigante mesmo. Bom galera, aqui nós temos algumas mensagens dos administradores do fundo para os investidores. Então eles falam que em dezembro de 2022 o fundo distribuiu 74 centavos por cota, o que equivale a um dividend yield de 8,8% ao ano. Ressaltam também o crescimento da base de cotistas, que atingiu 206 mil investidores no final de dezembro, 36% a mais quando comparado ao ano anterior. Com isso, o BTLG se consolida no top 10 FIIs em número de investidores. Aqui uma outra informação relacionada ao Grupo Americanas, que era um dos inquilinos do fundo e que recentemente se envolveu em polêmicas, o que resultou na sua recuperação judicial. Então a empresa Americanas está passando por um momento bem complicado, onde foi descoberto um rombo, uma dívida de mais de 40 bilhões na empresa. Mas apesar disso, o fundo aparentemente não foi afetado em nada em relação ao Grupo Americanas. Então ele fala que em dezembro o portfólio do fundo tinha 2 módulos com área bruta locável de 6 mil metros quadrados no ativo BTLG Ribeirão Preto em fase de desocupação. A não renovação com a Americanas já estava prevista e acordada mesmo antes de todo o evento que culminou na recuperação judicial do grupo. E se deu por uma decisão estratégica do fundo de não ceder em relação ao preço médio do parque que vem sendo praticado nas últimas negociações. Ou seja, a Americanas queria renovar o contrato de locação, porém com um valor abaixo do que é praticado naquela região. E o fundo não aceitou, culminando na decisão de não realizar a renovação desse contrato. Então o Grupo Americanas já estava fazendo a desocupação do ativo. Vacância e comercialização. A vacância do fundo se encontra em patamares baixos de 2% da sua área bruta locável e se concentra nos ativos de Cabreúva e Ribeirão Preto. O trabalho de prospecção de novos locatários tem sido intenso e com demandas em estágio terminal de negociação. Em um curto período de tempo deveremos ter novidades a respeito. Então o fundo já está à procura e em negociação para que esses imóveis que ainda não estão alugados sejam alugados para novos inquilinos. Bom galera, aqui nesse gráfico nós temos o histórico de distribuição de rendimentos do fundo. Então desde julho de 2022 o fundo vem distribuindo o valor de 74 centavos por cota.
Nesse outro gráfico ele traz o histórico de distribuição e a projeção de distribuição para o primeiro semestre de 2023. Então a distribuição ela vai ficar entre 72 centavos e 78 centavos. Atualmente, né, ela está sendo distribuída em 74 centavos. Provavelmente se mantenha nesse patamar. Ou, se caso o resultado do fundo cresça, o valor distribuído também pode crescer. Bom, pessoal, e aqui nós temos a demonstração de resultados do fundo, perfazendo o mês de novembro e o mês de dezembro. Então, a gente observa que o total de receitas no mês de novembro foi de 14 milhões, enquanto que no mês de dezembro foi de 19 milhões. Então, houve um aumento nas receitas que o fundo obteve. O total de despesas no mês de novembro foi de 4 milhões e em dezembro foi de 3,5 milhões. Ou seja, comparando o mês de dezembro com o mês de novembro, houve um aumento no número de receitas e houve um decréscimo na despesa, o que ocasionou um resultado melhor para o fundo. Então vejam que em novembro de 2022 o resultado do fundo foi de 10 milhões, já em dezembro foi de 15,6 milhões, ou seja, 5 milhões e meio a mais. E mesmo com esse resultado superior, a gente viu anteriormente que o rendimento ele se manteve em 74 centavos. Então a gente vê que o fundo está mantendo parte do resultado em caixa para posterior distribuição. Como nós sabemos, o fundo, por lei, tem que distribuir 95% do seu lucro apurado durante o semestre. Portanto, esse valor que está retido, gradativamente vai ser distribuído aos cotistas no decorrer dos meses. Aqui ele traz uma seção de retrospectiva do ano de 2022. O fundo ele obteve 124.800 metros quadrados de locação a mais do que ele tinha anteriormente. E desses 124.800 metros quadrados locados, 63.200 foram em decorrência de renovações de contratos. Então aqui nós temos alguns dos grupos, né, que são locatários do fundo. Então temos a Braskem, Modular, Mercado Livre, Obramax, dentre outros. Aqui novamente uma comparação entre o ano de 2021 e o ano de 2022. A gente vê que a área bruta locável do fundo ela aumentou de 564 mil metros quadrados para 666,9. O número de cotistas também aumentou bastante, de 151 mil para 205 mil. A vacância se manteve a mesma e o número de inquilinos também aumentou. Bom, pessoal, e aqui nós temos informações sobre os contratos que o fundo possui com os locatários. Em relação ao vencimento, nós temos que 1% dos contratos venceram em 2022, 2% irão vencer em 2023, 11% em 2024, 14% irão vencer em 2025 e a maioria, 72% dos contratos irão vencer apenas de 2026 em diante. Aqui nós temos o prazo de revisão, né, dos contratos. Então 5% foram revisionados em 2022, 14% serão revisionados em 2023, 20% em 2024, 22% em 2025 e 39% em 2026. Aqui nós temos os meses de reajuste, em que esses contratos terão seus valores reajustados. E aqui nós temos a distribuição geográfica dos ativos do fundo. Então, a sua grande maioria, 82% da área bruta locável do fundo está localizado no estado de São Paulo. Mas nós temos aqui também ativos localizados em outras regiões. Então, temos aqui 3% no Ceará, 2% em Bahia, 8% em Minas Gerais, 3% em Rio de Janeiro e 1% em Santa Catarina. Bom, em relação aos indexadores, boa parte dos contratos estão indexados ao IPCA, que é o índice que mede a inflação. Então, se a inflação aumenta, os contratos são revisionados, né, os seus valores, eles aumentam conforme o aumento da inflação. E 12% está indexado ao IGPM. Bom, pessoal, em relação ao tipo de contrato que o fundo possui, 45% são contratos atípicos, o que é excelente, porque esse tipo de contrato, ele obriga, caso o inquilino queira deixar o imóvel, ele vai ter que cumprir com todas as obrigações. Então, mesmo que ele tenha alugado por 5 anos, mas permaneceu só um e queira sair, ele vai ter que pagar os aluguéis referentes a todo o tempo do contrato. E caso ele não cumpra, terá que pagar multas bem pesadas. 55% são de contratos típicos, que são contratos com penalidades mais leves do que os contratos atípicos. E mais abaixo no relatório nós temos aqui o portfólio completo do fundo, né, onde você pode dar uma olhada em cada ativo, ver como está a vacância, ver qual é o tipo de contrato, enfim. Aqui você tem as informações relacionadas a cada um dos ativos do portfólio. Bom, pessoal, e aqui logo abaixo, quase no final do relatório, ele traz uma informação relacionada às dívidas que o fundo possui. Então, de todo o patrimônio que o fundo possui, que é de 2,3 bilhões, desse valor, 182 milhões são referentes a dívidas que o fundo tem que pagar. E essas dívidas são relacionadas a esses 3 CRIs que o fundo adquiriu para compor o seu portfólio. Então, esse valor de 182 milhões é uma dívida que o fundo tem a pagar. O que não é de se preocupar devido ao fundo ter um patrimônio bastante grande.
Bom, pessoal, nesse gráfico nós temos a cotação histórica e o volume médio de negociação mensal do fundo. Então a gente vê que ele é bastante negociado em todos os meses. Teve um acréscimo aqui no mês de agosto, setembro, outubro e novembro. Então a gente vê que o volume de negociação do fundo ele aumentou. Porém, o valor da sua cota, que é essa linha azul claro, ela veio oscilando e está no momento de queda. Tanto é que se a gente olhar aqui na carteira, o meu preço médio de aquisição foi de R$ 98,93 e o valor da cota atualmente é de R$ 94,08, ou seja, eu estou tendo uma rentabilidade negativa de 4,9%. E isso eu considero muito bom, porque meu próximo aporte vai ser comprar mais cotas desse fundo abaixo do meu preço médio. Então eu estou tendo a oportunidade de comprar o fundo mais barato do que eu comprei antes. Então eu não vou deixar essa oportunidade passar. Então era isso, pessoal, esse foi o relatório do BTLG11, referente ao mês de dezembro de 2022. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma e se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.